Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. E como tema da nossa aula, nós vamos falar sobre gravura. Vamos lá? Gravura é uma forma de criar uma imagem e repeti-la muitas vezes. A esse processo chamamos de reprodução de imagem. Tiragem é o número de cópias tirada a partir de uma matriz. Matriz é o material, pedra, madeira, metal, etc., no qual fica gravado a imagem original como um molde a ser reproduzido. A primeira forma de se reproduzir uma imagem foi através da xilogravura. Xilo, em grego, significa madeira. A técnica da xilogravura, da qual a raiz é uma madeira, é praticada desde a Idade Média e ilustrava os textos religiosos. Essas imagens eram estudadas por muitas pessoas que não sabiam ler naquela época. As impressões de imagens de santos, cenas da vida religiosa e calendários eram coloridos à mão e vendidas nas feiras e nos mercados. Além do clero, a população fazia uso profano das imagens xilográficas. As cartas de baralhos eram impressas desde o século XV com figuras alusivas às profissões, colorida à mão por artesão e especialista. A xilogravura ficou atrelada às ilustrações de livros e estampas. No século XVI, aparece Albert Dürer, nascido em 1471 e falecido em 1528. Então, ele foi um dos maiores pintores e gravadores europeus. Emancipou a xilogravura como uma forma de expressão artística e não apenas como produção de livro. A xilogravura entrou em decadência na Europa e evoluiu no Japão no século XVII. Na Europa, no século XIX, a gravura japonesa caiu do gosto da população europeia, influenciando alguns artistas como o Munch e o Gauguin, que descobriram a xilogravura como arte. Linóleo é um material usado na forração de piso, feito a partir da mistura do óleo de linhaça, serragem de madeira, cortiça, resina naturais e pigmentos. Era usado como a madeira e entalhado com as mesmas ferramentas. A diferença está na impressão. A matriz de madeira deixava sinais dos veios da impressão, como o linóleo. Passou-se a obter áreas chapada. Vejam a gravura de Equivalda de Utâmino e a lineólia de Picasso. Olha como ficou feita a lineólia de Picasso. A gravura em metal, ela surgiu na Europa no século XV. Sua origem está relacionada ao ofício de ouvires. Então, a gravura em metal é feita com a técnica do buril, que é um processo direto. Grava-se com a ferramenta diretamente na matriz ferro, latão, cobre e zinco. A ponta seca é a utilização de uma ponta rígida, diferentemente sobre o metal. Já a água forte, ela surgiu por volta de 1513. Nessa técnica, a placa de metal é coberta por verniz, risca-se o desenho com uma ponta seca.
o metal fica descoberto com os traços desenhados. E em seguida é colocado num ácido que ataca as partes descobertas pela ponta seca, gravando os traços de desenho. Isso foi chamado a técnica água forte. A água tinta, ela surgiu no século XVIII. Consiste num recobrimento da chapa de metal com glânulos de breus ou betume. É aquecida e em seguida mergulhada no ácido por um tempo, retirada e novamente elevada ao ácido. Então, essa variação do tempo de corrosão dá a impressão de diversas tonalidades. Então, artistas como o Douro, o Rembrandt e Goya trabalhavam com gravura. A fama internacional desses artistas na época em que viveram veio principalmente de suas gravuras, que eram mais populares que suas pinturas. Hoje em dia acontece o oposto. Museu e galerias popularizam suas pinturas enquanto as gravuras, por razão de conservação, são raramente exibidas. Agora, já na litogravura, que ela surgiu em 1796 e foi inventada por Alois Neffert. A matriz foi uma pedra calcário, é desenhada com lápis gorduroso, que depois recebe uma camada de goma arábica e ácido nítrico para fixar o desenho na superfície da pedra. Onde há desenho, não se fixa a tinta de impressão. Artistas se destacaram como as litogravuras, o Lautex, o Miró e o Matisse. A serigrafia, ela deriva do grego sérico, que seda, que consiste em esticar uma tela de seda ou nalho, num chassi, que é o bastidor, e deixa algumas áreas vazadas e outras cobertas. A tinta passa só nas áreas vazadas, ficando uma estampa e denominada serigrafia. Observem do lado que vocês têm duas artes feitas pela técnica da serigrafia, a de Wold e o Jules String. Né? Então, agora vamos ver a literatura de cordel. A literatura de cordel é um tipo de poesia popular originalmente oral e depois impressa em folhetos rústicos, expostos para vendas pendurados em cordas ou cordéis, o que deu a origem ao nome, literatura de cordel. São escritos em formas de rimas e alguns poemas são ilustrados com estilogravura, o mesmo estilo de gravura usada nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 e 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam em versos de formas melodiosa e cadenciada acompanhada de viola. Normalmente, esse tipo de cultura literária ela é feita pelo Nordeste. Tá? Agora vamos ver a monotípia. Reprodução única sobre uma placa de vidro. Pode ser em papel, tecido e couro. Então, a impressão é feita com tinta fresca. Então, aqui, gente, vocês tiveram o conhecimento de vários tipos de gravura e suas definições, tá? Explicações essas que as definem, que as diferenciam de uma da outra, ok? Vamos ficando por aqui, um beijo no coração e até a próxima.